Se você tem dificuldades de entender como criar uma peça para outdoor dentro do Photoshop para que no ato da impressão possa manter qualidade nas cores, esse será um dos tutoriais mais informativos que você vai encontrar aqui na internet. Nessa aula eu estarei te explicando todos os detalhes necessários para que você possa fazer uma arte bastante compreensível e não ter conflitos ao enviar o arquivo final para uma gráfica. Eu sou Gilson Azevedo e esse é mais um tutorial aqui do canal. Então pessoal, para a gente criar aqui a nossa arte, como vocês sabem, eu vou estar utilizando o Adobe Photoshop na versão 2022, porém você pode fazer isso em qualquer outra versão. Para iniciar o nosso projeto, a gente precisa primeiramente entender alguns requisitos básicos de criação de peças para impressão. Toda peça que vai ser desenvolvida para impressão, ela precisa estar nas cores em CMYK, porque CMYK é o padrão de cores reconhecido pelas impressoras. Quando você tem um arquivo em RGB, que é padrão para visualização em dispositivos móveis, e o padrão oficial, para páginas da web, você acaba tendo, uma desinformação de cores que ao jogar na impressora ela não vai reconhecer, e tentando buscar um padrão de cores, várias informações serão deformadas, inclusive cores escuras podem ficar estouradas. Por exemplo, um preto mais claro, como esse detalhe aqui, poderia ficar muito mais escuro. Então, para iniciar aqui o nosso design, nós vamos vir aqui na parte de criação de documentos. Você também pode abrir ela na opção Ctrl N, apertando aí nos comandos do teclado, e vai abrir aqui essa janela para você. Por padrão, existe uma regrinha muito antiga e que na verdade nem é uma regra, que as pessoas dizem que você tem que iniciar o documento colocando na opção aqui de print, que é a opção de impressão, e aqui você vai definir o tamanho do documento. Nesse padrão que nós vamos criar aqui, vai ser um projeto de 9 metros de largura por 3 metros de altura. Algumas pessoas costumam colocar na opção de centímetros e coloca os centímetros compatíveis com 9 metros de largura por 3 metros de altura. Então, quando você faz isso, você vai criar um documento extremamente pesado, e dependendo da configuração do seu computador, o seu sistema vai começar a travar e você vai encontrar diversas frustrações pelo caminho. E não obstante isso, as pessoas também dizem que você tem que iniciar o documento aqui, com um padrão em CMYK. Só que aqui tem um porém. Quando você vai trabalhar com um documento em CMYK, existe um universo de funcionalidades do Photoshop que estarão travadas, como por exemplo, vou criar um documento aqui em A4, vou deixar no padrão de CMYK e vou dar um Create. Ao dar um Create nesse documento, a gente vai encontrar as primeiras dificuldades de trabalhar com manipulação dentro do Photoshop. E se você vai fazer um projeto que vai ser para uma publicidade, você vai ter que trabalhar bastante com manipulação de imagem. Devido isso, vindo aqui nas opções de ajustes, você vai perceber que a opção de exposição, vibração, as cores em preto e branco vão estar desativadas, porque você não consegue trabalhar com essas opções com o padrão de cores em CMYK. Isso aqui não é um bloqueio do Photoshop, mas é um bloqueio porque realmente não dá para trabalhar com esses plugins em cores em CMYK. Então, se você vir também aqui em filtros, diversas outras funcionalidades também vão estar bloqueadas. Por exemplo, Camera Raw, que também é um plugin que ajuda bastante você a trazer qualidade de cores em algumas imagens. Você não vai conseguir trabalhar com ele. As opções de correções também não. E tem diversas outras opções aqui que vão estar bloqueadas. Então, se você não quiser encontrar essa frustração enquanto você cria o seu documento, você não vai criar ele em CMYK, porque nós não criamos o documento em CMYK. O correto é você criar ele em RGB. Aí você vai se perguntar, mas Gilson, o documento não tem que estar em CMYK para levar para a impressora? Sim, tem que estar em CMYK, mas isso você vai fazer na exportação final. Você vai fazer uma permutação de cores. Então, como é que a gente vai criar o nosso documento? Você vai colocar na opção de web, pode deixar em qualquer outra opção aqui, e nós vamos colocar aqui na largura. Olha só o que eu vou colocar na largura. Vou deixar em pixels, e em pixels eu vou colocar 9.000 na largura, e aqui na altura eu vou colocar 3.000. Por que 9.000 na largura e 3.000? Porque essa quantidade de informações é o suficiente para que eu possa ter as dimensões de um documento de 9 metros de largura por 3 metros de altura. Na resolução existe uma outra confusão dentro do universo gráfico, que é em relação à resolução de impressão. A maioria das pessoas dizem que você tem que colocar o documento de impressão em 300, mas
mas isso é um mito, não existe essa regra. Muitas das vezes são regras criadas por gráficas aonde ou o dono ou o profissional que trabalha com a parte de impressão não busca entender como funciona a parte de engenharia da imagem, e não entendendo sobre isso, costumam criar regras que alguém disse ali, outro foi dizendo ali, e daí vai se criando um padrão que na verdade é um mito. Então, você não precisa criar o documento em 300, isso não é obrigatório. Se você quiser criar, não tem problema nenhum. Vejamos bem, se eu tenho um documento em grande escala, é óbvio que eu não vou deixar ele em 72. Se é um documento em grande escala, eu vou colocar em 300 de resolução, porque ele tem resolução o suficiente para que eu possa esticar esse documento. Só que o ato de ter 300 de resolução não quer dizer que 72 também não possa ter, né, as resoluções suficientes para dimensionar, isto é, aumentar o tamanho do documento. Nesse caso aqui eu vou deixar em 72, porque como eu não vou ter muitas informações de cores e muitas informações de imagens externas, isso aqui para mim já é o suficiente. Fez essa parte aqui, você deixa o artboard ativado aqui, vai vir no modo de cores, vai tirar desta opção e colocar em Adobe RGB 1998, porque é um dos padrões mais recomendados para se trabalhar. Fez todas essas opções aqui, você pode vir aqui dar um título. Por padrão eu não coloco nenhum título e apenas dou um create. Pronto, já criamos aqui a primeira base do nosso documento. Como está em RGB, venho aqui, ó, e você já vai perceber que todas as opções estão disponíveis. Agora, qual é o próximo passo? Existem algumas regrinhas básicas de design gráfico. Inclusive, se você quiser aprender a fundo design gráfico, entender sobre Photoshop, o link do meu curso está aqui na descrição. E no meu curso você vai aprender basicamente tudo mesmo sobre design gráfico. Isso aqui é um curso bastante profissional. Quem fez o meu primeiro curso sabe que o meu conteúdo é bastante científico. Eu abordo a fundo, né, para que vocês possam compreender de fato como está criando o material. Então vocês vão aprender design gráfico, design de social media, aspectos do design, princípio, como encontrar referências e ter mais criatividade, como criar um brief corretamente. E também nesse curso eu vou ensinar vocês, né, a parte de empreendimento, para que você possa ganhar dinheiro aí no mercado de design gráfico. Então o link está na descrição, aproveita porque está em uma promoção. Quando completar essa turma, o valor do curso vai aumentar. Então vejamos bem, tratando-se de princípio de alinhamento, para que as coisas fiquem, né, com uma hierarquia melhor. Lembrando que a hierarquia visual não tem tanto a ver com alinhamento, mas o alinhamento pode transmitir uma hierarquia visual muito melhor. Então, para a gente criar aqui, né, a nossa base de alinhamento, nós vamos criar um padrão de alinhamento que é baseado na regra dos textos. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai vir em visualização, depois vai vir aqui, ó, na opção de grades. Abriu essa caixa, a sua vai vir em default, ou de repente, se você vai utilizar, ela vai ter qualquer configuração. Independente do que esteja aqui, você vai fazer o seguinte: na primeira coluna você vai colocar em 3, aqui você deixa em 0, ativa as outras colunas, coloca em 3 e aqui também em 0. Pronto, você vai perceber que nós fizemos uma divisão dentro do nosso layout, aonde nós temos 3 partes aqui e 3 partes na horizontal. Dessa forma a gente dividiu todo o nosso layout em 9 retângulos. Ou então, dependendo do padrão que você vai estar utilizando, vai ser 9 quadrados. Fazendo isso, a gente precisa também agora criar uma margem, para que essa margem, para que a gente não ultrapasse determinados elementos para uma área do nosso design, para que isso sirva também, né, até como uma sangria. Então vamos vir em imagem, e eu gosto de colocar aqui, ó, para esse tipo de documento, o padrão de 100 pixels. Então coloca aí 100 pixels. Vocês vão ver que vai criar uma margem aqui. Verifica se tá tudo em 100 pixels e após fazer isso você dá um OK. Pronto, criamos o nosso layout. Agora vejamos bem, a partir do momento que você começa a adicionar elementos aqui, ocorre de vez em quando, sem querer, você clicar na linha e ela se afastar para outro lugar. Para você não perder tempo ao afastar ela e tentar encontrar o ponto certo novamente, você vai vir em visualização e vai apertar aqui para bloquear as guias, ou então você aperta Alt, Ctrl, ponto e vírgula e vai estar bloqueando. Pronto, agora você não consegue mais mexer nelas. Após fazer isso, vocês lembram que eu disse para vocês ativar uma opção de artboard no documento? Essa opção é essa bem aqui em cima. Se eu clicar em cima dela, vocês vão ver que vai aparecer algumas arestas. Se não aparecer essas arestas para você, é porque você está selecionando alguma dessas outras ferramentas. Então você precisa estar
está aqui ó, com a Move Tool selecionada. Nós vamos apertar Ctrl R, R de rato, e vai ativar as réguas. Você vai clicar aqui do lado, aperta e arrasta e vai trazer uma guia. Essa guia você vai deixar bem aqui no centro, para que eu entenda que essa parte bem aqui é o centro, né, do nosso layout. Agora o que a gente vai fazer? Primeira parte. Nós temos aqui o fundo do nosso design e esse fundo eu criei ele a partir de uma cor sólida. Nessa cor sólida a gente tem um padrão de azul aqui, ó, que o padrão tem esse código. Eu vou utilizar o mesmo código nesse outro layout. E aqui nesse design vocês precisam entender o seguinte: por que eu utilizei padrões de azul? Porque dentro dos aspectos de teoria das cores, né, partindo de um princípio de psicologia, o azul está mais ligado, né, quando se trata de projetos dentários, ou seja, projetos para clínicas dentárias, você vai encontrar o azul presente. Então, por este motivo, é interessante que você coloque sempre nos seus projetos cores que tenham a ver com o tema, porque quando a cor tem a ver com o tema, fica muito mais fácil, né, do consumidor, isto é, do leitor, se encontrar com aquela publicidade. Então, se você coloca cores que não tem a ver com o conteúdo, você começa, né, a transpassar uma hierarquia de cores totalmente contraditória para o consumidor, e muitas das vezes ele pode não ter, né, a mesma vontade que ele teria de estar absorvendo aquele conteúdo se tivesse com as cores certas. Então, por esse motivo aqui, cores azuis, porque ela está ligada à clínica dentária. Então, vamos vir aqui. Você vem em ajustes e vai aplicar aqui uma cor sólida. Você vai digitar aquele código 18A2E5, que é o código hexadecimal compatível com essa cor. E após fazer isso, nós vamos vir aqui nas opções de formas. Nas opções de formas, você vai vir aqui em preenchimento e vai deixar na cor branca. Ah, Gilson, mas a cor branca não está aparecendo aqui para mim. Não tem problema, você vem bem aqui, dá 2 cliques, né, na opção de cores, aqui no nosso Color Picker, coloca na cor branca, dá um OK. Agora você clica na opção de forma, se não tiver ativado aqui, clica e vai ter aqui um padrão de cor branca. Agora você vai pegar aqui, ó, com a ferramenta de formas e vai fazer isso bem aqui, ó. Cria esse padrão aqui na parte de baixo e ele vai ficar com a cor branca. Fez isso, você vai pressionar Shift no teclado, vai clicar no Shape, depois embaixo, e você vai apertar Ctrl G, G de gato. Agora você vai vir aqui, ó, e vai colocar o nome de fundo. Pronto, já criamos a primeira base do nosso projeto. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreva, ativa as notificações, e se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo para que você possa dar uma força no canal. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos na pasta dos arquivos que está aí para vocês baixarem. Vou arrastar aqui essa imagem, ó, vai ter essas imagens, vou arrastar ela e vou jogar ela aqui dentro. O que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou aumentar ela de tamanho, vou jogar ela aqui, ó, nessa parte, vou dar um Enter. Agora eu vou trazer ela aqui, ó, para dentro do grupo, vou abrir aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ela aqui pela parte de baixo, ó. Vou vir nos Blend Modes aqui em cima e vou colocar na opção de Multiply. Colocando em Multiply, eu vou vir aqui, ó, em preenchimento e vou colocar em 40. E a gente vai criar, né, esse efeito aqui dentro do nosso design. Qual é o próximo passo? Vamos vir aqui na pasta dos arquivos, vamos pegar essa imagem, vou arrastar e jogar ela aqui no centro, ó. Deixa bem centralizado mesmo. Então aqui nós temos outro tipo, né, de aspecto do design, que vai ser o aspecto simbólico. Qual é a função do aspecto simbólico? Isso aqui eu ensino bastante lá dentro do curso. Qual é a função do aspecto simbólico? O simbólico é trazer para dentro do design símbolos que possam, né, transmitir uma mensagem ao consumidor para que ele entenda, né, de forma visual o que você quer transpassar. Por exemplo, se tem uma imagem de uma pessoa sentindo dor de dente, automaticamente ao ver essa imagem, a pessoa já entende do que se trata o anúncio. Então essa é a função do aspecto simbólico, trazer símbolos para dentro do nosso design que também possa estar, né, conversando com o leitor. Vou vir nas opções de formas, vou criar agora aqui, ó, com um padrão de azul, pode ser um padrão de azul mais ou menos assim, ó, dessa cor que eu vou colocar, e vou criar um shape aqui na parte de baixo. Vou jogar mais para cá, vou trazer para dentro aqui do grupo também. Agora eu crio uma nova layer, ou então eu posso vir nesse aqui, ó, dar um Ctrl J para duplicar, né? Pego aqui minha Move Tool e jogo aqui para o outro lado. Só que esse outro eu vou deixar ele no azul mais clarinho. Pode ser até o mesmo azul que a gente utilizou aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar ela aqui, né, a imagem da modelo, vou dar um Ctrl G, colocar o nome aqui de foto
venho aqui, ó, em cima da imagem, crio uma nova layer, vou pegar aqui, ó, o meu color picker, vou deixar num tom de azul aqui, dou um OK, pego o meu brush, né, o nosso pincel, clico aqui com o botão direito, venho em pincéis gerais e deixo em um desses pincéis aqui, ó, com hardness em 0. O hardness é a nossa dureza. Agora o que eu vou fazer? Se você tiver com a tecla Caps Lock ativada aí no seu teclado, você não vai conseguir pré-visualizar, então desativa ela para que ela possa aparecer. Então eu vou clicar bem aqui, ó. Vocês vão ver que vai criar um ponto azul. Só que aqui eu preciso fazer o seguinte, a minha opacidade aqui está em 46, eu vou colocar em 100%. Então agora eu aperto, dei um foco de luz, eu venho aqui e coloco em Screen. Então eu pego agora ele, dou um Ctrl T, aumento de tamanho e jogo mais ou menos aqui nessa área. Eu posso aumentar mais, dou um Enter. Vou diminuir pouquinha coisa aqui a opacidade. Lembrando que opacidade, você diminui a opacidade de todo o elemento, né, de toda a imagem. E no fio você diminui a opacidade do preenchimento. Então eu vou dar um Ctrl J, vou jogar aqui por baixo, Ctrl T e jogo aqui na parte de trás. Ó. Dou um Enter. Crio uma nova layer, coloco aqui na cor branca. Dou um clique aqui, ó, em qualquer área e jogo aqui atrás. Ó. Ctrl T e aumento de tamanho. Vou diminuir aqui a opacidade, ó. Colocar aqui em 50. Dessa forma aqui para mim já está legal. Vocês podem ver, né, que o nosso design já está começando a ganhar forma. Agora nós vamos começar a adicionar as informações de texto, mas antes disso, vocês percebem que nossas linhas aqui quase não estão dando para perceber? Para a gente fazer isso, você vai apertar Ctrl K, vai abrir a caixa de preferências, você vem nas opções aqui de guias, e aqui nas guias você vai colocar o artboard em qualquer cor que seja visível quando o fundo está azul. Então eu vou colocar aqui em preto, vou dar um OK. Vocês percebem que agora eu consigo visualizar melhor. Então o que eu vou fazer? Vou ativar minha ferramenta de texto. Você vai utilizar aqui uma fonte chamada Montserrat, e essa fonte nós vamos deixar na opção de Black. E aqui nessa parte nós iremos adicionar a nossa primeira informação de texto. Nessa área eu vou colocar o nome dor de dente com uma interrogação, porém esse nome vai estar em grande destaque, ou seja, eu vou aumentar ele bastante de tamanho para que ele possa, né, automaticamente chamar o foco do leitor depois de visualizar essa imagem, porque quando a pessoa olha um outdoor e ele contém uma imagem como essa, a primeira coisa que a pessoa visualiza é essa parte. Então, na questão da hierarquia, a segunda parte que a pessoa vai visualizar é o texto que estiver em maior destaque dentro da peça. Então, esse texto, como ele tem, né, uma meta principal de fazer com que a pessoa entenda do que se trata o assunto, eu vou colocar ele em grande destaque. Então, deixando aí na cor branca, eu vou clicar aqui e vou colocar o nome dor de dente. Eu vou colocar dessa forma, digitei aqui, vou dar um Ctrl T para abrir a transformação livre e vou aumentar aqui de tamanho, vou aumentar bastante mesmo. Vou jogar esse texto mais ou menos aqui, ó, para essa área. Aumento mais de tamanho e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Com o texto selecionado aqui, ó, você pode apertar Ctrl A, você vai vir em um window e vai ativar uma opção que é chamada caracteres. Na opção de caracteres nós vamos fazer a seguinte configuração: a sua fonte Montserrat, ela não vai vir dessa forma. Então o que você vai fazer? Seleciona o texto, você vai vir bem aqui nessa opção e vai colocar em -75. Nessas outras opções aqui não tem muita importância. Após fazer isso, você vai segurar Alt no teclado, clica com o ponteiro do mouse e arrasta e vai estar fazendo uma cópia. Nessa parte de baixo eu vou colocar o nome dente, porém em letra maiúscula. Vou colocar uma interrogação no final e agora eu aperto Ctrl T, T de tatu, para abrir a transformação livre e trago ela aqui para esta posição. Essa parte aqui, ó, vou deixar certinho com a outra letra D. Se você não conseguir colocar certinho, você pode dar um Ctrl+. Eu inclusive indico você fazer o seguinte, ó. Você vai apertar Ctrl K, vai vir aqui nas opções de guias e nos Smart Guides você vai deixar na cor magenta. Fazendo isso você dá um OK. Provavelmente o seu já vai estar em magenta, mas pode ocorrer, né, de você ter alterado isso daí sem saber. Após fazer isso, você vai vir na opção de visualização, vai vir na opção show e vai ativar aqui as opções de Smart Guides para que possa aparecer, ó, essas linhas que vocês estão vendo aqui no tom de magenta, ó. Por exemplo, se eu jogar mais para cá, ó, vocês vão ver aqui essas marcações. E o Smart Guide, ele faz com que você consiga centrar as coisas de forma muito melhor aqui dentro. Aqui para mim já está bom, dou um Ctrl T e apenas, né, visualizo se aqui está certinho. Enter, leva um pouquinho mais para cima. Vou selecionar aqui os dois, ó, Ctrl G.
Aqui acabou saindo para o lado de fora. Vou colocar aqui o nome de tema, vou dar aqui um Ctrl 0. Quando eu estou fazendo um documento, eu gosto sempre de apertar Ctrl S para ir salvando esse documento. Então, salvando o documento evita se por acaso tiver uma queda de energia, se de repente o Photoshop fechar, eu tenha como recuperar o arquivo. Você também pode estar ativando a opção de backup do Photoshop, mas isso eu não vou ensinar nessa aula. Inclusive, dentro do lado do curso, eu ensino todas as funcionalidades do Photoshop para que você não tenha frustrações na hora que estiver trabalhando. Vou jogar aqui o tema mais ou menos para cá. Aqui eu coloquei uma frase que é pare de sofrer com isso agora mesmo. Então eu vou vir na parte de baixo e vou digitar. Agora eu dou um Ctrl T. Aumento bastante até chegar nessa parte bem aqui. Outro lado a mesma coisa, posso dar aqui um Ctrl+, né, para visualizar melhor o que eu estou fazendo. Vamos jogar aqui mais para cima. Vou jogar o Per mais aqui pro lado, né. Vamos ver se está certinho aqui. Lembrando que hierarquia visual, né, e inclusive a parte de hierarquia textual dentro do design, ela tem uma tarefa muito importante para que a pessoa possa entender, né? E para que você consiga guiar os olhos da pessoa para um determinado tipo de local. Então, quando eu for colocar as outras informações de texto desse lado, essas informações já vão ser menores. Por que eu vou colocar menor? Porque o que é mais importante aqui para visualizar primeiro é essa parte. Então, primeiro a pessoa vai visualizar o texto maior e depois começa a visualizar os textos menores. Então, jogo mais aqui para cima. Vou jogar aqui dentro do tema. Agora nessa parte aqui, a gente vai pegar aqui esse item, né? Vou jogar aqui dentro. Aumenta ele aqui mais ou menos, na mesma proporção. Jogar mais aqui abaixo, Vou dar aqui um Ctrl- para visualizar melhor. Eu vou dar aqui um Ctrl T e diminuir mais de tamanho porque eu não gostei do tamanho que ficou. Vamos dar um Ctrl+. Nessa parte aqui, vamos colocar, né? Parcelamos em todos os cartões de crédito. Você vai dar um Ctrl A e nas famílias da fonte aqui, você vai colocar em bold. Agora eu vou dar um Ctrl T, né, nesse texto. E aqui eu vou fazer o seguinte com ele. Vou aumentar mais ou menos aqui desse tamanho. Vou selecionar os dois aqui. Com a Move Tool selecionado, eu centralizo. Agora eu dou um Ctrl G, vou colocar aqui cartões, Ctrl 0. Essa parte aqui, vocês perceberam que já está ficando bem satisfatório. Aqui eu estou utilizando essa questão que eu tenho falado para vocês, né, da hierarquia visual, hierarquia textual, teoria das cores, para que a gente possa criar algo, né, que de fato tenha foco e objetivo na peça. Nessa parte de cima, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu conta-gotas, vou clicar nessa área, pego a minha forma, né, a opção de formas com a Rectangle Tool aqui, e vou fazer isso bem aqui, Eu vou pegar nessas arestas e vou arredondar os cantos aqui, Fazendo isso, eu vou na pasta dos arquivos aqui, tenho a logo da empresa e vou jogar aqui dentro. Vamos dar um Enter, dessa forma aqui para mim está bom, vou dar um Ctrl G e vou colocar o nome de logo. É sempre bom vocês trabalharem com grupos dessa forma, porque trabalhando com grupos, se você enviar o arquivo para uma outra pessoa, essa pessoa também, né, vai ter mais facilidade de entender o que está acontecendo aqui dentro do projeto. Essa parte aqui, né, dessa área, ela já está pronta, agora nós vamos partir para o outro lado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu apertar Ctrl ponto e vírgula, né, para ativar as nossas linhas de guias. Vou pegar novamente a ferramenta de formas, vou criar, né, uma forma bem aqui, arredondar também ela aqui pouquinha coisa. Jogo isso aqui mais para cima, ferramenta de texto. Aqui eu vou colocar oferta limitada, Ctrl A, vamos mudar aqui a cor para branco. Jogar aqui em cima. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, né, ativar as notificações para que você receba todos os vídeos e também curta esse vídeo, né, para que você possa estar ajudando o canal a ter um crescimento. Nessa parte de baixo aqui agora, o que eu vou fazer, Eu vou colocar esse texto aqui, Vou dar um Ctrl T aqui para aumentar o de tamanho. Temos os melhores dentistas do mercado.
Vou dar aqui um Ctrl A e nas opções de cores eu vou deixar um preto aqui, ó, próximo do cinza. Vou dar aqui um OK. Inclusive, você pode clicar aqui, ó, está muito escuro. Dessa forma aqui está bom demais. E apenas para que você possa entender o que eu fiz aqui, ó. Se eu colocar um tom de preto escuro demais, a gente quebra um pouco, né, da hierarquia de cores aqui dentro. Então o que acontece? Eu não tenho muitas cores, né, fortes aqui dentro. E por eu não ter cores fortes demais, isto é, cores muito escuras, você quebra a hierarquia visual, adicionando uma tonalidade de cor que não está presente, né, na totalidade do projeto. Então se atente sempre a isso. Agora, aqui eu vou deixar ele mais centralizado, né? O estilo de formatação aqui do texto, ó, vai estar em centralizado. Agora a gente vem aqui embaixo, ó, vamos colocar planos a partir de aumentar de tamanho, ó. Aqui o texto tem que ficar em letra minúscula. Se você estiver digitando o texto em letra minúscula e mesmo assim continuar em caixa alta, o que você vai fazer? Vai vir nos caracteres e vai desativar essa opção aqui, ó. Automaticamente o texto vai ficar dessa forma. Aqui, ó, essa parte aqui eu vou deixar em médium. Essa parte aqui também. Aqui para ficar melhor, colocar a mesma frase que está lá no outro. E uma coisa que é muito interessante também vocês entender que quando, por exemplo, o cliente vai te pedir para fazer um projeto de outdoor, não é tarefa do designer, né, criar essas partes aqui do texto. Geralmente a empresa já tem isso pronto e envia para você. Agora, se a empresa quer que você crie, né, a parte de publicidade do texto, aí você vai ter que cobrar um valor a mais, porque uma coisa é o que você faz enquanto designer e uma coisa é o que você faz enquanto publicitário. Então, se você também vai criar o texto, você está fazendo dois serviços. E às vezes, dificilmente o cliente tenta entender nessas situações. Então, agora a gente vai vir aqui embaixo, ó, e a gente vai fazer o que? Nós vamos colocar a porcentagem do desconto, só que a gente vai colocar ele, ó, um tamanho um pouco próximo do mesmo tamanho que está aqui. Então, o que eu vou fazer? De 30%. Vamos aumentar aqui o tamanho, ó. Formatação do texto aqui, ó, vou colocar aqui na parte da família. Aqui a família trocou, né? Então vou colocar a fonte novamente, colocar aqui em black. Aí no meio aqui do texto eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar a letra A em letra minúscula, aumentar ela de tamanho. E para ficar melhor, você vai selecionar esse texto, vai pegar o mesmo tamanho de texto que está aqui, ó, dá um Ctrl C, você vem na letra A, vem aqui e dá um Ctrl V. Vou vir na família da fonte e vou colocar em médium. Vou deixar o A bem próximo aqui e o 30% eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu seleciono aqui, ó, e dou um Ctrl G. Seleciono aqui, ó, o texto de cima. Vamos clicar para centralizar. Isso aqui eu vou colocar, ó, no mesmo tamanho. Ctrl G, seleciona todos eles. E aqui eu vou alterar a cor. Vou vir aqui, ó. O que eu fiz? Você vai clicar duas vezes em cima. Vai clicar em Color Overlay. Aqui eu vou modificar, né, a tonalidade de azul. Dessa forma aqui para mim está bom. Vou dar um Ctrl C nesse código e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse retângulo, vou colocar na mesma cor. Eu posso até escurecer um pouco mais. Ó, essa tonalidade aqui para mim ficou até bem melhor. Vamos vir aqui no texto novamente. Essa parte aqui da logo, ó, eu vou fazer a mesma coisa, mudar a cor. No shape aqui de baixo, ó, vou vir aqui e vou digitar esse código aqui, ó, 025092. Vou alterar a cor dele também, lembrando que eu selecionei a ferramenta de formas e alterei a cor. Mas se você tiver com a lei ativada, você vem nas propriedades aqui, ó, e pode ativar por aqui também. Se as propriedades não tiver aqui, você vai vir um window e ativa elas aqui. Agora aqui desse lado, eu não estou gostando da tonalidade de azul. Vou modificar ela aqui, dessa forma aqui para mim está bem melhor. E agora o que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui, ó, a tonalidade de azul nessa mesma que está aqui. Vou dar um Ctrl T, jogar mais para cá. E aqui eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu crio um retângulo nessa área aqui, ó, até encostar nas letras. Aí eu vou jogar agora lá do outro lado.
Vou pegar aqui, ó, encosto mais ou menos aqui pertinho dele. Vou jogar esse outro aqui agora. Posso até centralizar aqui dessa forma. A mesma coisa aqui. Agora eu vou pegar aqui a parte do retângulo, pegar a ferramenta de formas e trago mais pra cá, ó. Quando pegar o Smart Guide aqui, ó, eu solto. Aqui eu vou colocar, ó, textos finais. Posso apagar isso aqui. Vou até aumentar mais um pouquinho aqui. Lembrando mais uma vez que a gente está fazendo aqui o documento em RGB e eu vou exportar depois esse documento para um padrão de cor que vai ser compatível com a impressão. Essa distância aqui para mim não está legal, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso descer ela um pouquinho mais, posso pegar isso aqui, subir mais e isso aqui eu subo mais ainda, ó. Aí agora eu jogo para cá, ó. Vou vir nas ferramentas de texto, vamos deixar aqui no tom de branco. Aqui a gente vai colocar os contatos. Lembrando que nessa parte bem aqui, ó, para você fazer, você vai apenas selecionar o texto que você deseja mudar a família, né, da fonte. Vai vir em caracteres e você modifica aqui, ó, para o padrão que você desejar. Vamos centralizar mais aqui. Essa parte bem aqui, ó, não estou gostando da forma que está. Vou aumentar mais ela, fazer mais aqui pro canto. E dessa forma aqui pra mim já está bom. Isso aqui, depois que eu terminasse, eu ainda ia olhar bastante pra me alinhar o texto melhor. Mas como o tutorial tá ficando muito longo, eu não vou fazer esse alinhamento completo. Então quando eu termino aqui de fazer o meu design, o que que eu faço? Eu venho bem aqui e finalizo com uma cor seletiva. Então o que que eu faço na cor seletiva? Eu venho em cores neutras, ó. Clico aqui, coloco nas cores neutras. E eu começo a modificar as cores aqui, ó. Então vamos pegar o magenta aqui, ó, adicionar pouquinha coisa e no amarelo eu adiciono um pouquinho também, ó. Dessa forma eu consigo realçar as cores e realçando as cores eu também dou mais ganho, né, de profundidade e crio uma ambientação. Se eu achar que não está legal, eu venho aqui e adiciono um balanço de cores. Vou puxar um pouco pro ciano, né, como a gente tem bastante tonalidade de azul e coloco também aqui mais pro azul. Fazendo isso, basicamente o nosso design já está pronto. Na etapa final de exportação do meu projeto, o que que eu vou fazer? Eu preciso salvar esse documento em PDF. A maioria das pessoas que vão fazer isso fazem da seguinte forma: vem imagem, modo de cor e tira de RGB e coloca em CMYK. Quando coloca em CMYK vai aparecer essa opção, você vai aplicar aqui, ó, do outro lado. Aqui você também, ó, vai aplicar desta forma para não rasterizar o documento, vai dar um OK. Ele vai começar, né, a fazer a configuração das cores e você vai notar uma diferença aqui na tela. Pronto, vocês perceberam o que que aconteceu? Automaticamente a gente perdeu informações de cores no nosso documento. E por que que isso aconteceu? Porque a gente fez uma alteração não no projeto em si. A gente apenas jogou aqui um modo de visualização para que a gente visualizasse esse documento em CMYK. Então, como a visualização entra em inconformidade com alguns padrões de cores que tem em RGB, você vai ter perda de cores, sobretudo nos nossos filtros e em outros detalhes que tem aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z para reverter essa situação aqui. E agora eu vou ensinar para vocês a verdadeira forma de fazer essa exportação. Então vejamos bem. Você vai vir aqui em Edit. Você tem algumas opções para ver padrões de cores. Como por exemplo, se eu colocar nessa opção bem aqui, eu vou ter aqui, ó, uma opção de CMYK e vou ter uma opção de RGB. Só que por aqui a gente não consegue fazer, né, essa permuta de cores. Então você vai vir em Edit novamente e vai colocar em Convert to Profile. Em Convert to Profile, automaticamente ele já vai trazer aqui para você um padrão de CMYK, que é o padrão que a gente vai utilizar. Se não aparecer, você vai procurar esse mesmo padrão aqui, ó, clica e você vai procurar ele aqui dentro, ó. Quando você encontrar esse padrão, você ativa ele, deixa todas essas opções aqui ativa e você vai dar um OK. Agora ele vai fazer a conversão, só que aqui, né, ele vai rasterizar o nosso documento. Aqui vocês vão ver que já está no padrão de CMYK, mas as cores não foram alteradas. Então qual é o próximo passo? Eu venho em File, Save As, vamos mudar, né, a opção do documento de PSD para PDF. Você vai colocar em salvar. E em salvar, você tem que se atentar bastante a uma coisa. Quase que todas as gráficas trabalham com esse padrão de cores bem aqui, ó, que é o PDF X1A 2001. Você vai colocar nessa opção
não vai mexer em mais nada e vai colocar apenas em salvar em PDF. Após salvar o documento em PDF, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, né? Como eu estou sem um aplicativo aqui para abrir o PDF, eu vou abrir ele aqui no Google Chrome. Aqui vocês já vão ter a visualização do documento. E aqui vocês vão ver a seguinte situação. Se eu aumentar aqui, ó, o zoom, vocês vão perceber que a imagem não vai deformar. Se isso aqui fosse um JPEG, se eu fosse aumentar nessa escala, automaticamente isso aqui já ia criar deformações. Então se eu der um mais novamente, ó, para aumentar o zoom, você percebe que eu não tenho alteração. Então esse documento aqui, ó, eu posso aumentar ele para o tamanho que for, eu não vou ter deformações. Então se eu aumentar mais o zoom, ó, novamente, vocês percebem que eu não estou perdendo resolução. Então esse é o grande segredo de exportar um documento para enviar para a gráfica. Se você enviar dessa forma, você não vai ter problemas, né, da gráfica te pedindo para converter o arquivo corretamente. E se atente bem ao que eu vou dizer. Quando a gráfica te pede o documento em aberto, mesmo que eles te implorem, não envie, porque se você enviar esse documento aberto para a gráfica, existe muita gráfica que não é sincera e pode pegar esse documento e fazer para um cliente. Então, se essa gráfica fizer esse mesmo projeto para um cliente, como é que você vai provar depois que não foi você que fez para outra pessoa? Então, tome muito cuidado com isso, porque isso pode sim acontecer com você. E se acontecer, você vai ter problemas. Então, não envie o documento aberto. Então, esse era o tutorial que eu tinha para trazer para vocês. Foi uma aula extensa e eu espero que vocês tenham compreendido cada um dos detalhes. Lembrando, meu curso está na descrição e está em promoção para que vocês possam estar adquirindo, né, e beber aí deste conteúdo de design gráfico de forma profissional. Então eu espero vocês no próximo tutorial do canal.